Olá, senhores e senhoras, meus amigos e minhas amigas, ortopedia, professor João Ricardo, falando hoje de traumatologia. Aliás, por muito tempo a gente via na placa lá dos consultórios ortopédicos, fulano de tal, ortopedista e traumatologistas. Por que será que eles colocavam traumatologistas junto do ortopedista? Politraumatizado? Aí tá na minha praia. A gente sabe, impacto de energia, que pode ser de alta energia cinética, lesa várias coisas, vias aéreas, respiração, a coluna cervical na via aérea. C, choque, tá lá, pelve, neurológico, extremidades. Só que grande parte desses politraumatizados, que podem ter ou não lesões lá no ABCDE, ele tem lesões de extremidades, que incluem fraturas ósseas. Agora, tudo bem, olha a fratura exposta aqui, uma cena horrível, caso grave, importante, mas a gente não pode chegar direto na fratura, deixando a via aérea comprometida, o paciente chocado, etc. e tal. Então, lembra que a abordagem é aquela nossa abordagem convencional, ABCDE, e, às vezes eu tenho algum comprometimento de extremidade, ou ósseo articular, que compromete o meu ABCDE. Exemplo, trauma pélvico, C, de choque. Trauma raquimedular alto, lembra lá do choque neurogênico, que perde o tônus simpático? E ele faz vasodilatação sem fazer taquicardia? Choque neurogênico. Claro que se tem choque neurogênico, pode ter hipovolêmico associado. Então, mas ao abordar as extremidades, não se esqueçam que nosso ABCDE realmente é quem faz toda a dinâmica do atendimento inicial. E eu posso ter, claro, fraturas. Independente se o paciente seja um politraumatizado. Posso ter uma fratura no monotraumatizado também. Ou seja, jogando futebol, enfim, qualquer evento traumático de energia cinética que vai fazer o quê? Uma perda da continuidade do tecido ósseo. Então, o tecido ósseo perdeu a sua continuidade. Nós temos aqui uma fratura. E ela tem várias classificações. Pode ser fechada, pode ser exposta, quando eu tive solução de continuidade da pele, ou saiu para fora, quando é aquele exemplo anterior. Podem ser completas ou incompletas, ou seja, foi de uma cortical a outra, só de uma cortical. Sem desvio ou com desvio, desviou o eixo de sustentação óssea. Ela pode ser de traço simples, quer dizer, uma linha de fratura. Ela pode ser espiral, ela pode ser oblíqua, ela pode ser transversa. Ela pode ser em cunha, ela pode ser complexa, tudo misturado, inclusive vários pedacinhos, que é a fratura comunitiva. Ela pode ser o osso introjando ou entrando dentro do próprio tecido, como as fraturas tocantéricas aqui do fêmur, ou seja, elas podem ser impactadas. Então, essas são as fraturas. E lembra que elas também, não só na região das diáfises, ela pode também ser epifisária e metafisária. E, aliás, as metafisárias elas podem ser extraarticular, articular parcial, ou estar totalmente dentro da articulação. E, às vezes, ela faz a fratura e sai a articulação do lugar, luxa a articulação. Então, são as fraturas luxações. Então, nós temos aí componentes de gravidades diversos. É uma loucura. Fratura tem tudo quanto é jeito. Então, pego o meu ossinho normal ali, uma fratura transversa, uma fratura oblíqua. Espiral é que ela foi espiralando todo o osso, fratura comunitiva, ou teve vários fragmentos ósseos, uma fratura segmentar, uma fratura em avulsão, olha a fratura impactada, eu posso ter um desvio angular ósseo, e a famosa fratura em galho verde, muito comum em crianças, eu secciono apenas uma cortical, normalmente não tem desvio, é bastante benigna, bastante simples, muito comum em crianças pequenas, caiu da própria altura, caiu do muro, enfim, qualquer trauma desse é muito importante.
Agora, o seguinte, gente. Quando a gente falou ali inicialmente, nós demos muito enfoque no exame sistêmico do nosso paciente que está fraturado. Porque, às vezes, ele estava num acidente de carro, impacto de energia cinética diferente. Mas vamos considerar que essas coisas estão resolvidas. E eu preciso examinar lá o foco da fratura, o local, quer dizer, o exame da extremidade. E a gente não pode esquecer, na hora que a gente está examinando a extremidade, eu preciso examinar algumas coisas. A integridade da pele, partes moles, edema muscular, hematomas, faz parte. Integridade osteoarticular, se tem alguma alteração nessa articulação, e também a parte da circulação, que é bastante importante, porque às vezes eu faço uma fratura, desvia a parte óssea, e ela pode seccionar um tronco vascular. Claro que eu vou ter um grande edema nessa situação, mas às vezes eu não tenho a lesão do tronco vascular, eu tenho apenas compressão, com a perfusão distal comprometida. Então, faz parte esse exame. E também faz parte, se eu coloquei a fratura no lugar, vamos imaginar que ela está lá com o pulsinho periférico bonitinho. Coloquei a fratura no lugar, eu vou checar o pulso de novo. Porque às vezes o fato de eu colocar a fratura no lugar, eu comprometo a circulação. E aí que eu faço? Opa, volta na posição anterior, para que a gente mantenha essa circulação. Então, eu tenho uma importância muito grande no exame clínico, na hora que eu examino as partes moles e a circulação distal. Agora, tem um tipo de fratura que a gente precisa muito chamar a atenção, que é a fratura da diáfise do fêmur. Ou seja, seccionou lá no meio do fêmur. E a gente sabe que eu tenho os componentes ósseos. A gente conversou lá sobre a biologia óssea, anatomia óssea, e a gente vê que lá na diáfise dos ossos longos está a medula amarela. Na criança ela era vermelha e depois ela ficou amarela, que tem uma função hematopoética bastante importante. E isso pode levar a uma consequência bastante importante, que é a embolia gordurosa, que é a embolia de gordura lá dos ossos, pulmonar, cerebral e etc. e tal, com um quadro clínico todo característico. Então, fiz o exame clínico. Depois do exame clínico, eu preciso confirmar isso. E o raio-x é bastante importante, bastante acessível para que a gente faça. Agora, quando eu vou fazer raio-x ósseo, eu preciso fazer duas incidências, AP, perfil, etc. E é importante de eu ver as articulações proximal e distal, porque às vezes eu vejo só um pedaço do osso e lá a articulação está luxada também, e eu vou comer bola, e isso eu não devo fazer. Comer bola, nunca. É o pior pecado de quem atende trauma, é você deixar a lesão desapercebida. Agora, lembra também uma coisa, que o raio-x, ele não é a melhor coisa do mundo para ver detalhes na coluna, na cintura escapular, ombro e na pelve. Então, se o paciente estiver estável hemodinamicamente, quer dizer, já saiu lá do ABCDE, eu estou considerando isso, eu posso fazer a tomografia dessas regiões. Agora, o raio-x inicial do paciente politraumatizado, pélvico, é o raio-x mesmo, lá na sala de emergência, em AP, para eu ver se tem alguma alteração ali que me lembre alguma possibilidade do paciente estar chocado por causa daquela lesão pélvica. Não é para classificar a lesão e para tratar a lesão ali no início. Agora, o paciente está estável hemodinamicamente, está bonitinho, aí eu tenho tempo de fazer as tomografias e os exames adequados. E, claro, eu tenho uma fratura mais complexa, a tomografia, principalmente com essas reconstrução 3D, elas são maravilhosas para a gente planejar os tratamentos cirúrgicos definitivos. Bom, estou falando aqui em fratura, que elas acontecem, tem diferentes tipos, só que como que é o processo da consolidação da fratura? O osso não cicatriza, porque cicatriz é substituição do tecido fibroso, do tecido normal, por um tecido fibroso sem reserva funcional. E o osso não forma um tecido fibroso, ele forma um tecido ósseo, então ele se regenera. E o processo com que ele faz isso é um processo semelhante a um processo de cicatrização com uns temperinhos a mais. O processo de cicatrização é que nem a operação tapa-buraco. Lá na cidade de todos nós, todas as cidades têm buracos no asfalto.
E aí vai fazer a operação tapa-buraco. Primeiro vem uma turma lá com uma britadeira e limpa o buraco, ajeita o buraco, tira as espículas, a sujeira do buraco. Esse operário que chega com a britadeira é o neutrófilo, polimorfo nuclear, ele limpa a área. Depois vem um engenheiro de chapeuzinho com uma prancheta na mão e tal, ele confirma ali, lança, ó, põe uma aguinha aqui, uma coisa ali e tal, que é o macrófago, o engenheiro, o regente da orquestra, é o maestro. Ele vai recrutar uma turma dos operários que vão lá com o cimento e tapa o buraco, que é o colágeno. Inicialmente um cimentinho frouxo, que é o colágeno 3, depois o colágeno 1, que é um cimento mais rígido, mais firme. E por último, vem uma turma remodelando para aquela maquininha de rolo compressor. O sujeito lá e vai remodelar. Isso é cicatrização, operação tapa-buraco. Só que a operação tapa-buraco no osso, como o osso é resistente, não adianta só eu colocar o asfalto novo, que é o tecido colágeno. Eu preciso colocar uma estruturazinha, como se fosse um concreto, para manter, que é a mineralização. Então, eu preciso de outras células, como os osteoblastos, que vão formar a matriz óssea mineralizada. Quer dizer, osso é colágeno e cristal de hidroxiapatita. Então, ele vai precisar de fazer essa parte. E essa formação da consolidação, quer dizer, o osso novo e não a cicatriz, ela pode ser feita de duas formas. A forma direta não tem formação do calo. Quando que acontece isso? Ela é mais fisiológica, mais bonitinho, ele não saiu da área e os tecidos estão confrontados. É quando o osso é submetido à redução, ou seja, o alinhamento e a perfeita fixação. Então, ele está estabilizado absolutamente. Então, ele já vai formar o tecido novo ali. E a forma indireta ou secundária, que vai formar o calo ósseo, que é a cicatrização ou a regeneração, é a consolidação mais frequente das fraturas, ele vai formar um calo fibrocartilaginoso e, principalmente, a gente observa os tratamentos conservadores. Aquelas fraturas que não precisaram operar, alinhar, etc., pôs só uma tala, um gesso, ou então quando tem leves movimentações após a fixação, que aí eu preciso de formação de um calo ósseo para segurar as pontas ali do nosso tecido regenerado. A primeira fase é a fase da inflamação. Parece aquela fase que os neutrófilos vão lá para limpar a área. Quer dizer, sangrou, fez o hematoma. Então, os leucócitos, que são aquela turma lá da britadeira, eles chegam para fagocitar os tecidos necrosados. Os osteoclastos, que limpam a parte óssea, eles fazem a reabsorção do osso desvitalizado. Então, na hora que eu tenho a cicatrização do osso, eu tenho um buraco diferente no asfalto, eu preciso de outros amigos para eu ajudar a fazer a retirada dos tecidos desvitalizados. Com 7 dias, já terminou esse processo. E eu começo a produção do tecido fibroso e cartilaginoso inicialmente. Como é que eu faço essa formação do tecido fibroso e cartilaginoso? Primeiro, a formação do calo mole. 2 a 3 semanas após a fratura. Eu tenho uma neovascularização, células mesenquimais, ou seja, mesoderma é igual ao tecido conjuntivo, que é igual ao colágeno. E lembra, osso é igual a colágeno tipo 1, mais cristais de hidroxiapatita. Tudo bem, estou simplificando demais. Tem células também, tem o periósteo que reveste. Aliás, para fazer esse processo todo, eu preciso de periósteo, porque os osteoblastos que vão fazer a parte mineral do osso, ele está todo lá no periósteo. Se não tiver periósteo, um abraço. Então, as células mesenquimais vão originar os fibroblastos, os condroblastos e os osteoblastos. Os osteoblastos, esses, produzem as matrizes colagênicas, cartilaginosa e a matriz osteoide também. A matriz osteoide é aquela que não tem elemento mineral. Aí o tecido de granulação ali da fratura dá origem a um molde fibrocartilaginoso, que é o chamado calo mole. Então, colágenozinho ali, fazendo a fibroplasia inicial, e eu já vou diferenciando, colocando um tecido fibrocartilaginoso. Esse é o calo mole. E, com isso, eu já tenho a formação
o início da formação do osso intramembranoso. Depois desse estágio, os fragmentos já estão unidos pelo calo mole, já tem uma certa estabilidade, a gente começa com um processo de calcificação endocondral, que é o chamado calo duro, até que os fragmentos estejam todos unidos. E o quarto estágio de remodelação, aquele do tratorzinho, aquele rolo compressor que vai passando, que a gente vai ter uma substituição do osso reticulado pelo laminar. E aí a gente tem uma atividade osteoclástica bastante importante, porque ele vai moldando o osso e vai começando a se diferenciar a formação da camada cortical e a camada medular do osso. Só que esse processo leva meses, só que a resistência do osso ela já foi adquirida, e você pode ir lá, né? O jogador quebrou lá a perna, não sei o que lá, 2 meses ele já está jogando bola de novo. O processo não terminou, mas a resistência ela já está completa. Então, para a gente resumir, olha lá, a formação do hematoma, depois o calo mole, fibrocartilaginoso, o calo duro ósseo, e depois ele remodela, diferencia cortical, tudo bonitinho. Esse é o processo fisiológico, saudável, etc. e tal. Só que eu posso ter complicação também, é óbvio. Fatores locais e sistêmicos, eles podem influenciar na consolidação. Como, por exemplo, a estabilidade, o osso movendo, não tem jeito. O aporte sanguíneo com necrose não vai. A gravidade, lesões múltiplas, infecções, infecção não combina, né? Porque o neutrófilo não vai deixar de atuar nunca, então os elementos da fibroplasia não vão chegar lá nunca. A agressão extensa ao periósteo, aquela coisa que eu falei, sem periósteo eu não tenho osteoblasto, então eu não fabrico osso. A idade, quer dizer, idosos, comorbidades, desnutrição, uso de corticoides, radioterapia, doenças osteometabólicas, imagine, sei lá, com hiperparatireoidismo, onde você tem a retirada do cálcio do osso. Como é que vai cicatrizar uma lesão desse jeito? O cara está fazendo diálise, né, e tem hiperpara. Difícil. E algumas complicações. Eu tenho uma complicação muito lenta, ou seja, considero quando ela não está concluída em 4 a 6 meses. Aí eu chamo de retardo de consolidação. Se eu não tenho a projeção, a progressão radiográfica em 3 meses, ou não consolidou em 9 meses, eu chamo nesse nominho terrível para o ortopedista, que é a pseudoartrose, que é um outro grande desafio, que a gente vai ter que dar um jeito, senão vai ficar, somente aqui antebraço, vai ficar mole. Não vai consolidar. Agora, às vezes ela consolida, mas os fragmentos estão desviados, que a gente chama de consolidação viciosa. Olha o que aconteceu com esse húmero. Então, é um problema muito sério. Outro exemplo. Então, nós temos alterações importantes. Bom, já falamos aí como que acontece a cicatrização, já falamos algumas complicações, como consolidação viciosa, como pseudoartrose. Agora, precisamos saber uma coisa importante agora, que faz parte, alicerce para o nosso entendimento. São os princípios dos tratamentos das fraturas. Quer dizer, o sujeito está fraturado, o que eu vou fazer com ele? Claro, lembre-se que eu vi o estado geral dele. Se ele for politraumatizado, ABCDE, eu já estou lá no tratamento definitivo, já está tudo resolvido. O tratamento das fraturas depende muito das características da fratura. Eu posso ter um tratamento conservador não cirúrgico e posso ter um tratamento cirúrgico também. Quem merece tratamento conservador? Ou seja, não preciso operar. Fraturas incompletas, só de uma cortical, ou ela é completa, mas ela não tem desvio angular nenhum. São fraturas estáveis. E como que eu posso fazer esse tratamento conservador? Eu posso fazer uma imobilização, uma fratura em galho verde, que é incompleta, de uma criança. Uma tala, um gesso. Aliás, muitas vezes se coloca uma tala primeiro, porque esse membro vai inchar bastante. E se você coloca um gesso, na hora que ele incha, o meu gesso pode comprimir, fazer uma espécie de uma síndrome compartimental.
quando é pelo gesso, chama assim de Volkmann. Então, às vezes, uma talinha inicial, já demaciou o que tinha que demaciar, vamos colocar o nosso gessinho. Ou, às vezes, nem isso, tipóias. Agora, as hortes tem umas muito bacanas que você pode colocar, evita aquele desconforto do gesso. Retirada da carga, às vezes a fratura do membro inferior, só o fato de ficar numa cadeira de roda ou não andar, usar de muletas, já está adequados. E o tratamento cirúrgico, gente? Quando que eu preciso operar uma fratura? Quando e como? Porque existem vários métodos aí que a gente faz a correção cirúrgica. Eu vou fazer esse tratamento quando eu não tenho possibilidade de redução por método incruento. Quer dizer, angulou a fratura e eu não consigo fazer uma redução e colocar esse ossinho no lugar para depois eu fazer a imobilização. E eu sempre que vou fazer um ato operatório, eu tenho que levar em consideração a reconstituição anatômica e funcional desse osso. Quer dizer, ele precisa ficar alinhado, mas funcionalmente também adequado. Preciso garantir a estabilidade e eu vou escolher os materiais pertinentes para isso, porque existem várias formas, fixações externas, fixações internas, abordagem direta ao foco da fratura. Então, cada uma tem uma especificidade. Agora, lembra uma coisa, que quando eu tenho fraturas da articulação, eu tenho uma situação um pouquinho mais complexa, porque além da reconstituição óssea, eu preciso cuidar da reconstituição e o restabelecimento da superfície articular. Então, traz aí algum desafio a mais nesse tipo de fratura. Bom, vamos falar primeiro de uma técnica que é bastante utilizada e é interessante que ela, 30 ou 40 anos atrás, um ortopedista russo, Ilizarov, ele bolou um negócio para alongar o osso. Punha uma superfície externa e de tempo em tempo ele cerrava o osso e ia lá e ia espichando. Isso aí fazia uma correção para problemas muito importantes e muito sérios. Pegaram a dica desse Ilizarov, ou Ilizarov, como alguns dizem, e falaram assim, pô, esse negócio deve ser bom para estabilizar a fratura também. Principalmente fraturas que eu não quero mexer lá no foco da fratura. Olha uma solução de continuidade aqui, já está reduzido o osso, mas isso aqui era uma fratura externa. E a fratura externa tem sujeira, tem infecção. Então, às vezes, a manipulação, a introdução de uma placa, pino, parafuso no foco da fratura, com aquela contaminação, às vezes não é legal. Então, muitas vezes, eu colocar o ossinho no lugar contraposto e fazer uma fixação interna é super legal. Claro, depois, se precisar uma haste intermedular, alguma outra técnica, vai ser realizada, mas com o paciente livre de infecção. E outra coisa, às vezes os traumas são complexos e eu preciso fazer uma fixação externa para que eu tenha estabilização e eu também não corra riscos que ainda vai edemaciar muito, causar problemas, de eu manipulando lá o foco da fratura, tecido ósseo, causar a lesão pelo trauma cirúrgico, que também vai fazer síndrome do compartimento, essas coisas todas. E uma outra forma de estabilização muito interessante, somente usada em politraumatizados, é a estabilização dos ossos da bacia. Olha aqui embaixo, é um paciente com uma fratura pélvica, foi colocado uma haste para quê? Para a bacia dele ficar junto. Quem sabe que a fratura da pélvica, a fratura da bacia é uma situação ruim. Abre a pelve, abre a bacia, eu tenho mais sangramentos. Por isso que lá no atendimento inicial a gente passa aquele lençol, aquela coisa, mas aqui eu só comprimo partes moles. E às vezes eu preciso fazer esse tratamento adequado. Ou então, se eu tenho fraturas articulares complexas, eu coloco numa posiçãozinha, eu não quero mexer na articulação, e eu posso ter, com essa fixação, eu poupo as articulações até que eu ganhe tempo para fazer outras condutas adequadas. Então, redução fechada com a fixação externa é uma boa, principalmente em situações de contaminação, fratura exposta, fraturas complexas e fraturas também com comprometimento da articulação. Outra maneira da gente reduzir uma fratura, essa se aplica muito aos ossos longos, seria você fazer a redução, por exemplo, uma fratura de fêmur. Peguei lá, tracionei o fêmur, o grupo muscular puxa, o fêmur fica encavaladinho assim, né? Ele nunca fica alinhado na hora que fratura.
Aí você faz a tração, rotação externa, põe o fêmur no lugar. Opa, legal. Posso ir lá no foco da fratura, pôr uma placa, etc. Pô, estou violando o foco da fratura, edema, problemas, cima do compartimento depois e tal e coisa. Não, deixa a fratura quieta, faço uma contraabertura num outro lugarzinho e vou com uma hastezinha dentro da diáfise desse osso e coloco lá a haste medular. Aqui, uma fotografia aqui de um raio-x com uma haste intramedular. Bastante interessante, o material de síntese tem uma entrada percutânea, fora do foco de fratura. Agora, ele não faz aquela redução, aquela coisa absoluta, mas ele mantém equilibrado, vai fazer o calo ósseo com resultados bastante legais. Depende do osso, pode ser usado o fio de Kirchner, fininho, mas até hastes intermedulares como essa, parafusos e placas que também vão auxiliar de sobremaneira. Não teve jeito. Tive que entrar lá no foco da fratura, abordar o foco da fratura direto, fazer uma redução aberta, cruenta e fazer a fixação. Então, entrando no foco de fratura, algumas vezes você não vai ter condições. Por exemplo, uma fratura aqui quase no punho, distal aqui do rádio. Não posso pôr uma haste intramedular. É uma fratura próxima da articulação. Uma fixação externa aqui na mão, de repente, se fosse contaminado, até seria uma opção. Mas ele restabelece a forma original do fragmento e a osteossíntese tem uma vantagem também nesse caso. Ele promove a compressão do foco. E o legal, que maioria das vezes, ele tem o objetivo de deixar ele muito bem alinhado e muito bem fixo. E aí você pode ter a consolidação primária. Lembra a formação do osso? Consolidação secundária, que forma o calo, e a consolidação primária, se ele estivesse muito bem alinhado, sem movimentação. Então, é uma forma bastante adequada e interessante. Usados parafusos de tração, placas de compressão, banda de tensão e antebraço é uma situação bastante interessante para você fazer a redução cruenta com fixação interna e fraturas intraarticulares. Aliás, o antebraço, ele é um caso à parte, né? Porque ao mesmo tempo, diferente aqui, por exemplo, da perna, flexão, extensão, coxa, eu tenho aqui as articulações proximais e distais dos dois ossos, mas eles fazem a rotação, os ossos, então quase que se articulam entre si. Então, uma articulação complexa que muitas vezes se beneficia grandemente de uma redução aberta com uma fixação interna. E as fraturas expostas? Já dei uma dicasinha para vocês da fratura exposta, quando falamos da fixação externa. 2 ossos expostos. Essa é uma situação extremamente grave. Comprometimento da circulação é uma realidade. Então, o osso, ou o hematoma fraturário, ele comunica com o meio externo. Está contaminada. Precisa fazer antitetânico e antibiótico profilaxia já ali na sala de emergência. Comprometimento vascular precisa ser muito bem visto. Muitas vezes só a simples redução já restabelece a circulação. E eu posso classificar, ou eu devo classificar essa fratura conforme a gravidade. A classificação de Gustilo e Anderson ajuda bastante. Significa o quê? Se elas são mais simples ou mais complexas. O grau 1, a exposição, foi uma ferida menor que 1 centímetro, quer dizer, um ferimentozinho pontiforme, com uma contusão muscular mínima, uma fratura simples, quer dizer, uma fraturinha exposta pequenininha. Grau 2, entre 2 a 10 centímetros, já tem um esmagamento mínimo a moderado, com uma contaminação moderada, mas a fratura tem uma cominução, ou seja, uma destruição ali dos pequenos fragmentos mínima. E o que é o grau 3? Claro, é o mais grave. Ferida acima de 10 centímetros, danos graves às partes moles, com contaminação significativa, e essas fraturas são comunitivas. Então, a fratura 3A, elas podem ser cobertas por partes moles, quer dizer, o osso tem condição de ser coberta, são fraturas graves, comunitivas, como, por exemplo, arma de fogo, levou um tiro no osso.
É uma fratura exposta, comunicação com o meio externo. Ah, mas ele não está lá para fora, mas não tem problema, ele tem um buraco que entrou. E o osso arrebentou, explodiu. Mas eu posso ter cobertura óssea nesse osso porque ele está lá no lugarzinho dele. 3B, cobertura óssea por meio de retalho. E o 3C, eu já tenho uma lesão vascular. Quer dizer, situações bastante graves, uma fratura já com comprometimento vascular. Aquela classificação, ela é bastante interessante na hora de a gente fazer o tratamento. Só vamos lembrar o seguinte, que pode ser uma fratura pequena, até pontiforme, mas se eu estava em ambiente contaminado, eu considero grau 3. Complexa. Em ambiente contaminado, o que é isso? Pensa lá no curral da fazenda, cheio de esterco, etc. e tal. O bovino lá te acidentou e caiu, você fez uma fratura, mesmo pequenininha, mas está coliforme ali, gente. Então está totalmente contaminada. E quando eu tenho fratura por arma de fogo, também é grau 3, porque ela está substancialmente contaminada. O que eu faço nas fraturas? Até 8 horas, limpeza cirúrgica, debridamento das partes necrosadas, irrigação, lava com soro fisiológico 10 a 20 litros, para sair o último resíduo da poeira que podia ter ali naquela fratura. O osso não gosta de ficar passeando no meio externo, o osso faz infecção. Depois da limpeza da fratura, precisa ser estabilizada a fratura e fixada. Só que eu não vou fixar ela atravessando uma haste no foco da fratura que está contaminada. Muito menos pegando placa e parafuso num osso que está contaminado. Então, a fixação externa é o adequado. Se for necessário, vamos fazer novas abordagens, debridar o restante dos tecidos, etc. Quando tiver tudo bonitinho, sem infecção, recoberto, etc., você vai fazer osteotomia. Às vezes você nem vai conseguir fazer osteotomia. Complicações principal é a infecção. E é claro, como qualquer fratura, síndrome compartimental, que é um caso à parte aí em fraturas. Então, como que a gente vai tratar isso? Qual que é a sugestão de antibiótico terapia para as fraturas expostas? Tipo 1, aquela lesão pontiforme, cefalosporina de segunda geração, como a cefazolina 2 gramas de 8 em 8, está de bom tamanho. Tipo 2, uma cefalosporina de primeira geração, está tranquilo. Agora, o tipo 3, que já estão contaminadas, acima de 10 centímetros, todos aqueles critérios importantes, eu já tenho cefalosporina de primeira geração com aminoglicosídeo e também com uma penicilina associada. Mas ele é alérgico à penicilina. Tem problema. Clindamicina ou vancomicina estão de bom tamanho. Legal? Então, essa é uma sugestão de algoritmo bastante importante aí para o tratamento das nossas fraturas expostas. Bom, gente, muito bom. Você vê que a coisa é complexa, é grave, e essas pessoas nas suas motocas aí, bebendo antes de subir na sua motoca e fazendo TCE, trauma abdominal e principalmente fraturas expostas de membro inferior. Via pública, na lama, no barro, etc., contaminado igual a grau 3. Certinho? Bom, visto essas fraturas, lembra que a gente está falando quase toda hora, olha, síndrome do compartimento, eu quero evitar síndrome do compartimento e tal. A gente precisa parar para pensar e refletir em cima da síndrome do compartimento. Porque ela é uma situação bastante frequente e bastante temerária em relação a trauma de extremidade. Aliás, no politraumatizado como um todo. O que é a síndrome do compartimento? Aumentou a pressão muscular dentro do seu compartimento aponeurótico de tal maneira que a pressão de perfusão capilar é menor que essa pressão aqui dentro. Então, ele não perfunde, então ele leva isquemia. Troca o metabolismo de aeróbico para anaeróbico, ácido lático, substâncias vasoativas decorrentes da isquemia, que vão aumentar a permeabilidade vascular, mais edema. Aí eu começo a ter, a partir de um determinado tempo,
lesão de célula muscular, que vai circular pela circulação sistêmica e vai lá no rim, fazendo mioglobinúria. Aliás, esse evento chama rabdomiólise, a lesão da célula muscular. E o rim detesta a mioglobina. Ele faz insuficiência renal. Então, parem para pensar, porque acima do compartimento, além de um risco de perda do membro, eu tenho um risco bastante grande de dano e perda do dono do membro. Então, nós precisamos prestar atenção no que é essa síndrome do compartimento. É o aumento da pressão do compartimento muscular, decorrente de edema, hematoma, por causa de fraturas, sangramento arterial, aumentando, né? Levou uma lesão arterial, um tiro, alguma coisa. Esmagamento, que é o mais comum das lesões, e queimadura, mas principalmente a queimadura elétrica. A queimadura elétrica, ela tem alto potencial em áreas transmissíveis, como músculo e nervo, lesa pouco a pele, mas a lesão interna é muito grande. Então, aumento da pressão, reduz a pressão capilar e está lá o rolo feito. O mais comum é na perna e no antebraço, mas ela pode ocorrer pé, mão, nádega, etc. Mas na perna e no antebraço são os lugares mais comuns. Então, é interessante quando a gente fala desse aumento do compartimento, são os eventos fisiopatológicos, que na verdade são eventos fisiopatológicos relacionados à isquemia que foi levado pela diminuição da perfusão desse compartimento. O quadro clínico, ele é bastante importante. Você vê o paciente com uma dor muito lancinante, mas às vezes o paciente teve TCE. Às vezes esse paciente está inconsciente por outros motivos, teve trauma raquimedular, está com a sensibilidade comprometida, então ele não vai falar para você da dor. Então precisa fazer o exame sistemático, o exame secundário completo. Então, eu preciso fazer um diagnóstico precoce bastante importante. Lembrando que o músculo tolera até 4 horas de isquemia. Depois de 4 horas é irreversível. Um abraço, músculo. Você já era. Então, eu vou perder, vai necrosar o músculo. Mesmo que esse paciente não morra de rabdomiólise, insuficiência renal e etc., ele vai ter uma deformidade permanente. E a lesão do tecido nervoso em torno de 12 a 24 horas. A gente vê aquele paciente com aquela pele brilhante, a tensão aumentada. Às vezes eu coloco uma agulhinha lá com um sistema num manômetro, a gente vê que a pressão do compartimento está aumentada acima de 30 milímetros de mercúrio. Agora, lembrar sempre de preservar o rim, manter aquela diurese, 200 ml hora, eu posso usar o manitol e etc e tal. Legal? Porque eu preciso preservar esse rim de alguma forma, porque a rabdomiólise é a repercussão sistêmica da síndrome do compartimento. Olha aqui um dispositivozinho, que é o teste técnica de Whitesides, que você pode fazer uma punção na musculatura, aqui exemplificada. Tem uma torneirinha com uma seringa mandando o ar, e aí você vai fechar a torneirinha e você vai ver a subida do compartimento. Sinceramente, não precisa fazer isso. Muito boa para questões de prova. Tem um métodozinho agora, que é o manômetrozinho, que você já coloca e sai direto. Mas se ele tem todo o quadro clínico, com aquela pele brilhante, tratamento da síndrome compartimental. E lembrar uma outra coisa que a vida me ensinou, que a literatura quase não traz. Um dos grandes motivos também de síndrome de compartimento é acidente botrópico. Cobra, botrópico. Botrópico é a jararaca, não é a cascavel. Ele faz um aumento, um edema local muito grande e faz insuficiência renal depois. Aliás, a maioria das fasciotomias que eu fiz na minha vida, eu, João Ricardo, foram decorrentes de acidentes botrópicos. O paciente está lá, cadê o vascular? Não sei, não sabe, não chama, não quero, não vai, domingo, Suzão, não sei o quê. Opa, vamos lá, vamos fazer a fasciotomia nesses casos. Tá? Mas aqui a aula não é de acidente botrópico, mas eu só relembro a vocês. Então, o tratamento é a fasciotomia. Então, eu vou pele e o face aponeurótico. O músculo vai fazer os grupos musculares mediais, laterais e etc.
Agora, a pele vai ficar aberta para fechamento de segunda intenção. E a complicação pior é a contratura de Volkmann pelos tecidos, que ele vai sendo substituído por fibrose. Uma coisa que eu quero chamar bastante atenção para vocês na síndrome compartimental é que muita literatura, aí vai um macete muito grande, diz o seguinte, que os sintomas da síndrome compartimental são aqueles 5P lá da obstrução arterial aguda. Palidez, hipotermia, dor e tal. É verdade isso. E muita literatura diz que sumiu o pulso periférico também, que ele tem ausência de pulso na síndrome compartimental. Só que a ausência de pulso na síndrome compartimental é um efeito tardio. O compartimento já encheu tanto, ele está sob tanta pressão, que ele comprimiu o tronco vascular principal. E muitas vezes você já tem, ou muitas vezes não, na maioria das vezes, você já tem a síndrome do compartimento antes do pulso estar ausente. Então você tome medidas antes de manutenção do seu rim, de liberação do seu fáscia, antes que o pulso distal esteja comprometido, porque aí você já tem também uma síndrome de obstrução arterial aguda por compressão e você tem componentes muito piores. Lembra que a síndrome do compartimento é a pressão lá dentro do compartimento e nada impede da pressão dentro do compartimento, porque é a irrigação capilar que eu estou preocupada, ela está comprometida, mas o tronco vascular, o pulso ainda está presente. Tá? Eu gosto de chamar sempre muita atenção a isso, porque eu já tive casos de verificar dessa forma, e às vezes o vascular, o próprio ortopedista, teria alguma dúvida, não, faço ou não faço fasciotomia, porque o pulso ainda está presente, vai lá e faz. Se você tem sinais de síndrome compartimental, não espere o pulso ficar ausente. E a literatura raramente dá essa dica para a gente. Ela coloca lá, são 5 P's, etc, etc, etc. Tá? Então, uma fasciotomia ampla resolve o problema na maioria das vezes e não precisa ter receio. Vai ficar feio, mas vai ficar vivo e eu vou preservar o braço. Gente, traumatologia extremamente importante, motivante, a gente fica numa adrenalina só, mas são conceitos que nós temos que levar para o resto da nossa vida, porque todos nós vamos atender pronto-socorro por aí, não é verdade? Grande abraço e até a próxima.